Bom dia, boa tarde, boa noite, bom feriado para quem vai ver esse vídeo, tá vendo esse vídeo no feriado, né? Sejam todos bem-vindos aí à segunda peça da prática de direito constitucional, tá? Se eu confundir algum termo, por favor, me perdoe, porque acabei de gravar um vídeo para o pessoal do Direito do Trabalho, então pode ser que as palavras ainda estejam na mente assim, a gente troca os termos, mas a gente corrige. Bom? Bom, seguinte, dando continuidade, eu não sei se vocês vão lembrar, mas eu espero que sim. Nós estamos ali ajudando, né, o, uma associação, né? Como que é o nome da associação? Ó, Associação de Defesa dos Beneficiários de Plano de Saúde de Pernambuco, ADBPP. E nós estamos na pessoa aí, representando a pessoa do seu José, que é advogado. Entendeu? Vamos lembrar do caso. Então, chegou lá um povo lá reclamando, né? Uns associados reclamando lá que houve aí que o plano de saúde lá, a Sem Help, onde eles tinham um plano de saúde, fez uma migração forçada de todas as pessoas que tinham mais de 55 anos para uma outra empresa, também concessionária do mesmo grupo, né? Chamada Sem Help, né? Só que nessa migração, que foi de forma abrupta, né, inesperada, né, estava assim, deixa me ler. Sob a condição de que, obrigatoriamente, essas pessoas com mais de 55 anos se submetessem às novas cláusulas contratuais, para que permanecem sendo atendidas. Se não se submeterem, se não aceitassem, né, ia ter a imediata cessação do contrato. Aí, esse contrato, o que que tinha? Tinha, primeiramente, tá? Impunha uma permanência máxima na UTI de 15 dias, como se a gente pudesse escolher com a quantidade de dias que a gente vai ficar doente, tá? Também determinava uma carência para o atendimento emergencial. Tá? Então, se você quebrasse, você paga o plano, mas se você quebrasse o braço, você não ia poder ir para o pronto-socorro porque estava no período de carência. Só que lembra que é uma migração, né? Não é um novo plano, é uma migração, certo? Que mais? Além disso, tá? A rede de atendimento muito inferior àquela inicialmente contratada. Então, vejam, o valor não mudou nada. No entanto, essa nova rede de migração, ela tem um número de médicos muito reduzido. Além disso, 100 hospitais importantes que estavam no contrato anterior, que isso foi justamente porque se pactuou o contrato anterior, número reduzido de médicos, e esses médicos encontram-se exclusivamente nos hospitais próprios do plano. Então, só podia usar os médicos, o ambulatório, né, dos hospitais do plano. Só que esses hospitais eram na capital e o plano falava que a cobertura era nacional. Se a cobertura é nacional, como só se autoriza os médicos que estão na capital? É, no mínimo, aí, incongruente, inconvergente. Né? E aí, o nosso senhor José, o doutor José, advogou, desculpa, ele propôs aí interpôs uma ação civil, falei que ia confundir os termos, falei, uma ação civil pública, não foi uma reclamação, a reclamação foi da aula anterior, uma ação civil pública para defender os direitos desses associados, né, dessa associação, que foram forçosamente a migrar para um plano, para uma outra empresa, que tinha condições contratuais muito abaixo do que anteriormente foi pactuado e o preço nada mudou, né? E aí, na nossa peça inicial, na nossa petição inicial, nós pedimos uma liminar. Para quê? Nós, seu José, né? Contra a empresa devido à urgência que a causa envolve. Lembrando que há também a discriminação lá, porque só os que têm mais de 55 anos, né? Então, a nossa liminar foi no sentido aí de que nós precisamos suspender esse contrato
para que as pessoas possam continuar tendo acesso à rede de médicos e de hospitais anteriormente convencionada, sem limitação, sem carência na emergência e sem limitação de UTI, enquanto se discute a causa, mas que suspenda aquele contrato, tá? E aí, nós peticionamos, demonstramos o periculo in mora e fomos bonus iuris, porém, o magistrado do primeiro grau não entendeu que tinha algum perigo na demora. Tá bom, pode até ter o fumos bonus iuris, até tem a fumaça do bom dinheiro, realmente, pode ser que exista aí um direito a ser protegido. Porém, eu não vejo perigo nenhum em se eu decidir na sentença. Talvez ele não viu que pessoas poderiam estar morrendo, né, por falta de acesso às emergências, por falta de poder dar continuidade ao tratamento da UTI, tá? Por falta de continuidade a tratamentos anteriores, uma vez que a rede de médicos de atendimento médico foi suprimida. Então, ele não viu o perigo da demora, o periculo in mora, tá? Mandando apenas citar as partes para que apresente a contestação no prazo de 15 dias. E aí, qual foi a decisão? E isso é importante para nós. Olha a decisão aqui transcrita. Não vislumbro, isso é o seu juizinho falando para nós. Não vislumbro a presença do periculo in mora no presente caso, uma vez que as pessoas continuam beneficiadas pelo novo plano de saúde, não havendo nada além de uma possível ocorrência de perigo que poderá, não havendo nada além de uma possível ocorrência de perigo que poderá ser melhor analisado após o exercício da defesa dos réus e a dilação probatória. Então, ele só vai conseguir visualizar se há um perigo se tiver a oitiva da parte contrária, a apresentação da contestação. Assim, julgo improcedente a liminar, né, e ordeno a citação das réis para que, querendo, apresente contestação em 15 dias. Essa foi a decisão que tivemos no despacho da nossa inicial. Gente, isso é uma decisão interlocutória. O que é uma decisão interlocutória? É aquela decisão que decide algo, desculpa a redundância, mas não põe fim ao processo. Ela vai responder a um requerimento que você fez, vai te dar uma resposta, vai decidir sobre um pedido, porém um pedido incidental, um pedido de caráter liminar, né? Ou que não seja liminar, mas um pedido incidental. Não é o pedido principal. Então, a decisão interlocutória é aquelas decisões ocorridas durante o processo, mas que não têm um condão de finalizar o processo. Aí, graças aos nossos legisladores, né, o processo é muito bem estruturado, o processo é muito bem organizado. E aí, contra decisões interlocutórias que rejeitam pedido liminar, cabe agravo de instrumento. E essa é a nossa peça de hoje, um agravo de instrumento. Bom, deixa eu compartilhar aqui com vocês o nosso esqueleto, tá? No qual nós vamos trabalhar. Já está aí na peça, na tela de vocês, tá? Primeiramente, quando eu falo de agravo de instrumento, o agravo de instrumento, ele é interposto diretamente no segundo grau. Diferente da apelação, né, que eu interponho nos próprios atos do processo, no juízo e ele manda citar a parte contrária para apresentar contra-razões, junta tudo, pacotão, e manda para o Tribunal de Justiça, o agravo do instrumento, a parte peticiona diretamente no segundo grau. Tá? Então, a nossa petição tem duas partes. Uma direcionada ao Tribunal de Justiça, ao presidente do Tribunal de Justiça. E a outra, que são as razões ou a minuta do agravo, que é destinada à turma julgadora. Tá bom? Então, nessa primeira parte, a gente interessa para quem? Para o presidente do Tribunal de Justiça, porque é um recurso interposto diretamente no juízo ad quem? No juízo a quem se recorre.
identifico o processo, tá? Não tem os números, porque o processo não fala. Coloca aí o nome da agravante, é a associação que está agravando. O nome do agravado, dos agravados, ou melhor, das agravadas, são as duas empresas, tá? A Sem-Help e a Sem-Help. E aí eu começo a minha petição de agravo de instrumento. Deixe-me tentar diminuir aqui. Eu só gostaria de mostrar para vocês ela numa página só, tá? Olha, aqui eu creio que já dá para vocês verem. Vejam que ela tá bem curtinha. Essa primeira petição, essa primeira parte da petição é bem curtinha, né? De forma aí a somente identificar os pressupostos recursais. É só isso. Essa petição de interposição, ela só vem identificar alguns pressupostos recursais, tá? Vamos voltar aqui, aumentar nosso zoom aqui, senão a Bruna enxerga, prosseguir, né? Vamos lá. Primeiro, qualificação das partes. Lembra que a ação vai direto, o recurso vai direto para o tribunal, então eu já vou qualificar as partes aqui na minha ação. Associação de Defesa dos Beneficiários de Plano de Saúde, a empresa associação legalmente constituída desde 2002, né, que é aquela qualificação que a gente fez na nossa ação inicial, né, na nossa petição inicial da ação civil pública. E aí, coloca aqui que está representada pelo seu advogado, o senhor José, né, com o número da OABX, o processo não fala, peraí um pouquinho, deixa eu, fala assim, o número da OAB 54321, desculpa, eu não vi que tinha o número da OAB, tá? Pronto, a gente coloca aqui, né? Escritório situado com endereço X, esse a gente não tem, conforme, né, procuração anexa, inconformada com a redecisão, né, com a respectiva decisão interlocutória, qual? Aquela que o juiz indeferiu nossa liminar. Veja que eu estou combatendo a decisão do juiz, e não é a contestação, não é um ato dos réus, é do juiz. Estou combatendo um ato do juiz, né? Inconformada com a decisão do juízo, né, nos autos da ação civil pública, em trâmite, na Vara Civil de Recife, que indeferiu o pedido liminar. Vem respeitosamente a presença de Vossa Excelência, com fundamento no artigo 1015 seguintes do CPC. Amados, fundamento tem que ter, porque o tutor pontua lá qual é o fundamento da tua petição. Ok, você acertou o nome da sua petição, mas qual é o fundamento dele? O nome, agravo de instrumento, fundamento 1015. Tá? Interpor agravo de instrumento, pode chamar de recurso de agravo de instrumento, tá? A nomenclatura aí, eu prefiro agravo de instrumento, mas você pode chamar também de recurso de agravo de instrumento. Acho redundante, mas tudo bem. Requer, e aí agora é você, advogado, doutor José, falando para o presidente do tribunal. Eu quero que o senhor receba esse recurso, né? Receba esse agravo, com as razões, com a minuta em anexo, com o seu efeito suspensivo. Na forma do artigo 1019, inciso 1, intimando o agravado para oferecer contrarrazões no prazo de 15 dias. Com efeito suspensivo ativo. Tá. Eu vou explicar esse pedido aqui, mas ele está na nossa petição. Seguinte, toda vez que eu tenho um recurso, e esse recurso, em via de regra, todos os recursos, com exceção de apelação, não têm efeito suspensivo, tá? Mas quando você está pedindo aí algo em caráter que tem um efeito diferente, isso já vai ser apreciado pelo próprio relator, tá? No nosso caso, pelo próprio presidente, certo? E aí ele vai dizer se vai receber esse efeito suspensivo ou não vai receber esse efeito suspensivo ativo, ou só no efeito ativo, tá? Então,
o vício, né? Falou, muita gente escreve efeito suspensivo ativo, mas efeito ativo também está correto. Tá? O que é o efeito suspensivo e o efeito ativo? O efeito suspensivo, que é algo comum da apelação, é quando você impede que a decisão produza efeitos. Então, o juiz decidiu algo, deferiu algo, e você não quero que vá, suspenda essa decisão, efeito suspensivo, para que a decisão não produza efeitos. Mas quando a decisão nega algo a que se pede, você quer que essa decisão tenha um efeito ativo, ou seja, não dá para suspender. Não dá para suspender o que não foi posto, o que foi indeferido. Você tem que ativar, você tem que fazer com que produza efeitos. Então, nesse caso, você quer que a liminar produza os efeitos nos moldes que você requereu. Para tanto, você vai ter que demonstrar o perículo em mora, que foi exatamente o que o juiz falou que não tinha. Tá? Então, efeito suspensivo que é inerente da apelação é quando você quer impedir que uma sentença produza efeito, né, ou uma decisão, e efeito ativo é quando você quer que essa decisão produza efeitos. É no sentido contrário. E é isso que a gente quer, que a decisão que era para que não concedeu, que passa a conceder em caráter liminar. Tá? Como se trata de processo eletrônico, deixa de juntar os documentos previstos no artigo 1017. Veja que aqui eu montei a petição de interposição de forma genérica, aí vocês mudam de acordo com a cara de vocês, mesmo porque para não cair no plágio, coloca as palavras de vocês, mudam a ordem, né, mantendo os fundamentos. Tá? Aqui é importante falar, assim, destacar que não tem as peças que pede o artigo 1017, porque o parágrafo 5º fala que não precisa se o processo for eletrônico. Aqui, nessa petição, a gente caracteriza que os requisitos intrínsecos e extrínsecos estão presentes. Então, intrínseco, né? Que eu tive sucumbência, que eu sou parte legítima, todos esses requisitos que me permitem interpor um recurso. Extrínsecos, que estão fora do processo, ou seja, preparo, tempestividade e falta de impedimento, não houve desistência, né? Nesse caso, que você tem que demonstrar aqui que houve preparo, ou melhor, que não houve preparo e o porquê não houve preparo. E por que não houve preparo? Porque na ação civil pública é gratuita a ação civil pública. Só que eu não coloquei isso, e é você que vai explicar, você que vai fundamentar, tá bom? Vai explicar a gratuidade ou a isenção e vai ler lá o artigo 18 da Lei de Ação Civil Pública, tá? Para falar sobre preparo, sobre recolhimento das taxas recursais. E tempestividade. O que é a tempestividade? É a interposição do recurso dentro do prazo estabelecido em lei. Qual é o prazo? 15 dias. Qual é o fundamento? Artigo 1013, parágrafo 5º, que fala que todos os recursos com exceção dos embargos de declaração, são interpostos no prazo de 15 dias. Embargos são 5. Encerra, Recife, dia, mês e ano, Dr. José, OAB, número, tá? Encerramos essa parte. Essa é a petição de interposição do agravo de instrumento dirigida ao presidente do Tribunal de Pernambuco, o Tribunal de Justiça de Pernambuco. Agora eu venho para as minhas razões recursais. Repito o nome do agravante e do agravado, tá? E aí eu faço aquele charmezinho da minuta, que é falar com o além da câmera, com os picos desembargadores, eminente desembargador relator, blá, 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 blá. Né? Para mim é uma frescura, gente, mas vocês têm que fazer aí. Podem mudar, pode colocar só colém da câmera, câmara em cíclitos desembargadores. Procurem aí no Google alguns termos rebuscados para vocês poderem dirigir-se à turma, ok? Vamos começar com o quê? Com o fato. E aí, o fato é a paráfrase do seu enunciado, do seu probleminha que está lá no AVA, né? E
principalmente, mencionar que foi interposta a liminar, que foi rejeitada a liminar por falta do perículo in mora. Aqui, vocês têm que transcrever o trecho que está lá no problema de vocês. Copia e cola na íntegra, não é para parafasear, na íntegra, tá bom? Para os desembargadores saber exatamente o que é que você está atacando, que você está combatendo. Cabimento. Por que cabe agravo de instrumento? Está lá no artigo 1015, inciso 1, das decisões interlocutórias que deneguem liminar. Cabe agravo de instrumento, tá? É óbvio que não vai falar assim do jeito que a Pro tá falando, né? Vai falar bem bonitinho, vai escrever bem rebuscadinho e tal. Bom, do mérito recursal. O que é mérito? O mérito é as razões propriamente ditas. E aqui, gente, a gente vai ter que demonstrar item a item onde está o perículo in mora, tá? Porque, veja, o juiz já concordou que tem fumus bonis iure, que tem um fundamento ali, que deve ter cláusulas abusivas. Isso ele já concordou. Porque ele falou, por mais que tenha o fumus bonis iure, eu não vejo, né? Não vejo a presença do perículo in mora, tá? E aqui eu coloquei, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar em amarelinho, gente, o que é o texto que deve ser inserido, tá? E não vou marcar nada no texto que eu coloquei aí para vocês terem uma base para desenvolver o texto de vocês, tá bom? Aqui, no mérito recursal, eu coloquei uma frase introdutória, sempre a gente coloca, e depois, logo embaixo, eu vim dividindo por itens para a gente demonstrar o que a gente está pedindo, demonstrar o perículo in mora. Então, aqui, ó, excelências, com todo respeito, e com todo respeito ao juízo ACO, né, ao juízo de primeiro grau, ou ao juízo prolator da decisão, né? Este errou, esse equivocou-se, tá? Por entender que não há, tá? O perigo nos autos, não há perículo in mora para a concessão da liminar, tá? Uma vez que já estão abarcadas por um novo plano. Foi essa a decisão do juiz. Tá? E você continua falando, equivocou-se, pois os elementos que determinam a concessão da tutela de urgência estão abundantes, estão amplamente divulgados nos autos, com claro risco de morte e para a saúde dos beneficiários. Não é só morte, risco à saúde também. Que tem direito ao acesso a importantes tratamentos, né? Hospitais, médicos, né? E ilegalmente restringido pela medida aqui combatida. Tá? Portanto, é patente a presença tanto do fumus bonus iuris, mesmo porque a gente já falou lá na nossa inicial do CDC, né? Quanto do perículo in mora, no período da demora, para a concessão da medida de urgência. Isso é uma introdução, tá? E aí a gente vai demonstrar esse perículo in mora na sequência. Primeiro, o mérito, primeira coisa que eu vou pedir, o efeito suspensivo ativo. E aqui você vai falar, ó, estando presente o fumus bonus iuris, o perículo in mora, né? É possível a concessão do efeito ativo para que produza-se desde logo, né? O pedido, o que se requer na liminar, os efeitos da liminar. E para isso, você vai estudar um pouquinho sobre efeito ativo e, além disso, vai ver o artigo 1019, inciso 1 do CPC, para poder elaborar o seu efeito suspensivo ativo. Lembrando, efeito ativo, a sentença, a decisão não produz nenhum efeito, porque não decidiu nada, negou tudo, e você quer que ela produza os efeitos requeridos. Por isso que efeito ativo, que ela haja. Tá? E agora, você vai demonstrar o fumus bonus iuris e o perículo e o perículo in mora, tá bom? A abusividade da migração forçada. Vamos item a item, tá? Eu separei para vocês A, B, C, D, E, F, F. Então, são esses os pontos para que fique mais fácil. Então, a primeira coisa, vou falar da abusividade da migração forçada.
explicar por que é uma cláusula abusiva, né? Sendo que ou eles concordavam ou eles se retiravam. Não tinha um meio termo, não tinha uma outra opção, não tinha outro plano. Era isso ou era aquilo. Segundo tópico que vocês têm que se referir é sobre a abusividade aí da diminuição da cláusula de cobertura, da rede credenciada, fazendo com que os beneficiários ali com mais de 55 anos não tenham mais acesso à rede anterior, que o plano que era de cobertura nacional, os médicos credenciados só tem na capital, dessa forma não são todos que estão amparados pelo plano, aquelas outras pessoas que estão fora da capital não estão amparadas pelo plano, porque não tem ninguém ali de imediato. No item C, você vai falar sobre a discriminação abusiva em razão da idade, né? Por mais que não sejam todos considerados idosos, fere o princípio da igualdade, né, em virtude da idade, e o próprio a gente pode fazer uma interpretação extensiva do artigo 5º, parágrafo 3º do Estatuto do Idoso, incluindo essas pessoas de 55 a 59 anos, para poder combater essa discriminação da idade. O item D, você vai falar sobre a abusividade da alteração unilateral do contrato, que esse contrato tem cláusulas abusivas, tá? E que, pelo Código de Defesa do Consumidor, são nulas de pleno direito, tá? Porém, não alcança a nulidade do negócio, mas que elas não devem ser aplicadas. No item E, vocês vão falar sobre a limitação do tempo de utilização das internações. E veja que aqui, ó, tanto na discriminação em razão da idade, quanto na diminuição de rede de cobertura e na limitação do tempo das internações da UTI, tá? Do tempo da carência, tudo isso pode ocasionar na morte, né? Ou grave risco à saúde. É esse o perigo da demora. Se eu esperar até o final do processo, pode ser que aquela pessoa que necessite de mais tempo na UTI não tenha esse tempo. Tá? Pode ser que aquela pessoa que precise de um pronto-socorro num tratamento de emergência não seja atendido. É esse o perigo da demora. Tá? E aqui, nesse item das medidas de urgência, eu coloquei de forma ampla para vocês, tá? Já eu mesmo escrevi e eu quero que depois vocês desenvolvam. O que você pede, qual é a medida da liminar, qual o efeito ativo, o que você quer, né? Diante do exposto, requer-se a concessão do efeito ativo para quê? E aí você quer que o contrato retorne aos moldes inicial, né? E qualquer gasto extra seja custeado pela ré. E aqui você vai ter que explicar isso. Então, veja, você quer o efeito ativo para quê? Para fazer algo, para ativar algo, certo? Quais são esses ativos que você quer, esse efeito ativo? Para suspenda, né? Ou que o contrato enquanto tiver a demanda, que o contrato retorne aos seus moldes inicialmente formulados. Você não quer a rescisão contratual agora. Você quer que, por enquanto, aplica-se a regra do contrato anterior. Tá? Inclusive, se acaso tiver que usar rede particular, que seja sustentada, paga, né, pelas RES. Você também vai pedir para que essa suspensão seja rápida, ou seja, imposição de pena de multa diária, tá? E sob também, se acaso houver descumprimento, sob pena de cometimento de crime de desobediência de desobediência, né? No cumprimento do que foi enunciado. E também o efeito ativo que você quer é pedir a imediata anulação, porque, gente, tá no CDC,
é nulo de pleno direito a cláusula abusiva. E aí, onde está a abusividade? Lembra que eu falei daquela lei de plano de saúde, a Lei 9.656, lá no artigo 12, que vai falar, e agora eu não vou me lembrar qual que é dos parágrafos ou dos itens, que vai falar da carência de emergencial e do tempo de permanência da UTI? Tá lá. Se aquilo lá está falando que não pode ter carência na emergência e não pode ter tempo, prazo determinado na UTI, já é ilegal. Dessa forma, estando presente num contrato, num plano de saúde, é abusivo. Abusivo de pleno direito, e aí é nula de pleno direito. Então, por isso que você já pede anulação imediata dessas duas cláusulas, porque é contra a legem. Está ferindo a lei do plano de saúde. Do pedido. E aqui, gente, do pedido eu deixei já formuladinho para vocês, para que vocês desenvolvam, tá? Que seja conhecido e provido o presente recurso com a reforma da decisão interlocutória que indeferiu o pedido liminar. É isso que você quer. Olha, o juiz emitiu uma decisão interlocutória e você quer que seja reformada essa decisão para conceder a liminar. Conceder a liminar em que sentido? Veja, você tem tudo que você pediu anteriormente, resume e coloca nos pedidos. Que imediatamente retorne o atendimento nos moldes inicialmente formulados com a empresa sem réu. E qualquer gasto aí seja custeado pelas RES, ou em forma de reembolso, ou por pagamento direto. Que seja aplicado multa diária. Enquanto não houver essa substituição da rede, enquanto não houver o cumprimento dessa determinação, e que seja anulada de imediato as cláusulas abusivas de carência de prazo de permanência na UTI sob pena de crime de desobediência. E ainda nós pedimos, tá? Que seja conhecido e provido o recurso, item A, item B, que seja deferido o efeito ativo. Qual é o efeito ativo para conceder todas essas medidas de urgência que a gente está pedindo, certo? Senhores, eu sei que não é um recurso muito fácil, né? Nós fomos agraciados por um problema bem complexo, um problema problemático, para usar aí a redundância, mas os senhores conseguem sim desenvolver. Nesses itens que são que os senhores já fizeram na petição inicial, vocês podem aí se basear neles para formular, porque os pedidos são os mesmos. Você quer demonstrar para a turma que você já requereu, que você fundamentou, então você pode aí se basear no que você fez na petição inicial para fazer esses pedidos aqui no nosso agravo de instrumento. Encerra, nesses termos pede deferimento, local, data, mês, ano, o nome do seu José que tem no problema e o número da OAB, certo? Então, esse é o nosso probleminha dessa peça 2. Eu espero que eu tenha ajudado vocês. Qualquer dúvida, a gente se encontra aí na próxima quarta, porque amanhã é feriado, tá? Um ótimo dia para vocês, ótimos estudos e fiquem todos muito bem. Um beijo na alma, a gente se vê na próxima. Até mais!